Como sobreviver em um casamento desastroso? Gênesis 2, 18 e 24. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Por essa razão, o homem deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. 2 Coríntios 6, 14 e 16. Não vos prendeis em julgo desiguais com os infiéis, porque que a sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários de Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Algumas histórias de casamento começam desastrosamente. Algumas histórias de casamento se tornam desastrosas. Como sobreviver em um casamento desastroso? Não estou dizendo como sobreviver a um casamento desastroso, mas como sobreviver em um casamento desastroso. Um casamento pode ser desastroso quando ele começa violando os parâmetros de Deus para o relacionamento. Um casamento se torna desastroso quando ele se desenvolve fora dos parâmetros de Deus e, por isso, traz frustração, dor, perda, expectativas frustradas. Aqui vou estar falando sobre imperativos que ajudarão você a sobreviver em um casamento desastroso. Procure entender o projeto de Deus para seu casamento. Lá em Gênesis 2, 18 e 24, que eu falei no começo, Deus criou o homem à sua imagem, Trindade. Façamos o homem à nossa imagem. A Trindade vive em um espírito de comunidade. Amor, compromisso, serviço, consideração. Deus planejou o casamento para refletir a Trindade. Não é bom o homem esteja só. Sozinho o homem não poderia refletir a Trindade. Deus criou o casamento para pessoas da mesma essência, e os dois serão uma só carne. Ordenada antes da queda, os dois eram da mesma essência. Só quando os dois cônjuges têm o mesmo Espírito Santo, eles podem ter o potencial para experimentar o que Deus originalmente planejou para o casamento. E Deus planejou uma fusão de pessoas da mesma essência. Casamento se torna um desastre quando violamos projetos de Deus. Aplicação quanto ao casamento misto, 2 Coríntios 6, 14 e 16. Como Deus vê os incrédulos? Como se pode misturar essências diferentes? Como o templo de Deus pode unir-se com o templo de Deus? Não caia no jugo desigual. Quando o jugo desigual é duradouro, as pessoas se tornam constrangidas a fazer algo que não é natural para elas. Por exemplo, para um incrédulo, não é problema mentir, ter sexo antes do casamento, entre outros. Mas para o crente convertido, sim. Os princípios que regem a vida de um não são os mesmos que regem a vida do outro. Uma palavra aos que erram e estão vivendo um momento desastroso: perdão e esperança. Creia no perdão e aprenda a deixar seu cônjuge nas mãos de Deus. Submeta-se ao programa de Deus. Oséias 2, 14 ao 22. Deus casou com Israel. Israel causou o desastre do relacionamento. O significado da palavra exige felicidade e amor. Olhe para seu cônjuge e diga: esta é a pessoa da minha vida. Uma vez casado, Deus quer que trabalhemos esse casamento. Não importa como a circunstância se desenvolva. Dependa de Deus e decida ser amorosa para seu cônjuge, mantendo o foco em uma decisão e ação, como Deus fez com Israel. Comprometida, mantenha o foco na pessoa de Deus e não na própria dor da dificuldade, como Deus fez com Israel.
Não se deixe enganar pelo sentimento dizendo preciso ser feliz, mas deixe-se permear pela atitude quero fazer meu esposo feliz. O acolhedor mantém o foco na pessoa do cônjuge e se esforça em aceitá-lo como Deus fez com Israel. Não existe casamento errado, mas sim casamento a ser trabalhado. Podemos não ter casado com a pessoa certa, mas uma vez que casamos, Deus quer capacitar-nos a ter a atitude certa para o nosso cônjuge. A hora de avaliar se a pessoa que amamos é a pessoa certa dá-se antes do casamento. Uma vez que casamos, nosso alvo é sermos a pessoa certa para o nosso cônjuge. Aplicação: seu cônjuge é difícil? Lembre-se do interesse de Deus e procure ser você. Orar não muda Deus e pode não mudar a circunstância no momento, mas com certeza fará você mudar. E a circunstância mudará no tempo de Deus. Uma palavra aos solteiros: namoro não tem que terminar em casamento, mas deve ser esse o propósito desse relacionamento. Decida obedecer a Deus quanto à pessoa com a qual você vai casar. Não é importante apenas ser uma pessoa crente, mas uma pessoa que leve Deus a sério. Uma palavra aos pais: seja normal e firme perante os filhos. Namoro misto, não. Mas não rejeite o namoro de seu filho ou filha, caso ele ou ela seja incrédulo. Procure encorajar seu filho ou a filha a obedecer os princípios de Deus e faça isso com muito diálogo e oração. Uma palavra aos descasados e divorciados: Deus pode restaurar, curar e libertar, entre outros. A igreja é um lugar de graça de Deus, o lugar do perdão, o lugar do recomeço. Uma palavra para quem está sofrendo em um casamento desastroso. Um acróstico para memorizar e viver. Ache ajuda. Mova-se por fé. Seja coerente. Exercite domínio próprio. Ore, ore, ore sem cessar. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é a pastora Marcela.